Amém. Quero louvar a Deus pela vida do pastor desta igreja, o pastor Luiz Negreiros, em nome de quem, de forma extensiva, cumprimento a todos os pastores, querido companheiro pastor Eleazar, pastor Manuel, pastor Frank, pastor Júnior, e para não ser injusto com os demais, um abraço apertado a todos os companheiros. Nós estamos ali servindo a Deus, na Assembleia de Deus, o campo do Sobradinho de Cristo, porque é tudo de Cristo. Amém? Tem alguém do Sobradinho aí? Glória a Deus. Estamos muito felizes porque estamos aqui em Barreirinhas, essa terra que emana leite e mel, terra de areia, mas terra com fartura, terra que Deus abençoa, que Deus prospera, que Deus derrama tantas bênçãos que o povo está vindo de fora para receber. Quem pode dizer glória a Jesus? Nós trouxemos alguns jovens para o treinamento promifiano e também, pela graça de Deus, ministramos uma disciplina e recebemos o convite. Dissemos ao pastor Júnior, que coordena o projeto, que viríamos com os familiares dos jovens para dar o apoio moral, e também a igreja, pois a igreja se envolveu hospedando, dando almoço e também apoiando no evangelismo. Então nós trouxemos aí um bom número de irmãos para darmos o apoio moral a esta festa linda de formatura e de gratidão a Deus. Amém? Mas eu não quero ser demorado. Queridos, abra sua Bíblia em Atos dos Apóstolos. Sei que à noite tem a programação cumprir. Abra sua Bíblia para nós refletirmos na palavra do Senhor. Deus tem uma palavra para a sua vida. Amém? Capítulo 8 de Atos dos Apóstolos, versículo 26. Deus seja louvado para sempre. Fico também muito feliz em dizer que entre os promifianos está o meu filho, o irmão Cauléu Veríssimo. Ele está aí no meio. Glória a Deus. Está lá atrás. Viu, pastor Eleazar, pastor Luiz Negreiros, pastor Manuel? 15 anos. E ele já disse que quer passar mais tempo no promifiano. Hoje ele disse que se tiver que passar um mês lá para lá da pedra, ele vai. Eu disse: meu filho, você não tem mais amor pelo pai não, pela mãe. Deixa nós assim sempre todo dia. Não, pai, eu estou com o Senhor o tempo inteiro, mas eu também preciso fazer a obra do Senhor. Olha só que coisa maravilhosa. Quem encontrou, diga glória a Deus. E o anjo do Senhor falou dizendo: levanta-te e vai para a banda do sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserto. Queridos irmãos, o fragmento do texto que acabamos de ler de Atos dos Apóstolos foi um livro escrito pelo médico Lucas, que fez a descrição dos fatos realizados pelo Espírito Santo de Deus através dos apóstolos da igreja primitiva. Todos nós sabemos que depois que Jesus ressuscitou, ele passou 40 dias dando prova aos discípulos e aos irmãos que estavam unidos aos discípulos de que ele havia de fato ressuscitado em forma humana. E Jesus havia dito que eles deveriam ficar em Jerusalém até que do alto fossem revestidos de poder, para então passarem a anunciar o evangelho de nosso Senhor, as boas novas, tanto em Jerusalém, quanto em Samaria, toda a Judéia e até os confins da terra. Pois bem, os 500 irmãos que ali estavam, o tempo é um fator preponderante na formação do homem, do obreiro, do servo de Deus. Ninguém consegue construir nada, ninguém consegue receber nada valioso em pouco tempo. Os discípulos estavam há 40 dias orando e jejuando, e era um número de 500.
Mas foi só Jesus ascender aos céus, e então o número diminuiu para 120 discípulos. Entre eles, a mãe de nosso Senhor, as mulheres e os outros discípulos. Então, no dia de Pentecoste, no dia de festa, no dia da grande cruzada, porque Deus é estratégico, o nosso Deus sabe que no dia de Pentecostes é o dia ideal para que a efusão, o derramamento do Espírito Santo de poder, a promessa feita através do profeta Joel, pudesse descer sobre a igreja do Senhor, e assim pudesse inaugurar a igreja do Senhor sob a égide do fogo do Espírito Santo de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Ali estavam judeus de várias nacionalidades, que estavam ali para cultuar a Deus, e os irmãos já sabem da história. Nós vamos ganhar tempo para que possamos entrar nessa mensagem. Os discípulos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar nas línguas, no idioma do céu, mas também em outros idiomas daquelas nações, demonstrando assim o objetivo da obra missionária, demonstrando assim o objetivo do crescimento, da propagação do Evangelho, que não seria apenas para os judeus de Jerusalém, mas para todos os povos. Daquele momento em diante, a igreja começaria a crescer e receberia a mensagem de salvação. Louvado seja o nome do Senhor. Os discípulos foram cheios do Espírito Santo de Deus, receberam poder, receberam autoridade, receberam graça dos céus, mas infelizmente eles ainda não conseguiram compreender em sua totalidade a ordenança de nosso Senhor. Eles deveriam receber o poder e sair de Jerusalém. Jerusalém seria tão somente o quartel-general. Jerusalém seria tão somente o lugar de onde eles começariam a espalhar a mensagem que sacudiria o mundo. Mas infelizmente eles queriam ficar dentro das quatro paredes. E foi necessário que o primeiro mártir do cristianismo, Estevão, homem cheio do Espírito Santo, um diácono, cheio do Espírito Santo, que disputava com os principais das sinagogas, e a todos eles se sobressaía, porque tinha o Espírito de Deus e tinha a graça do céu, e nenhum dos doutores da lei conseguia debater com ele, porque ele se sobressaía, porque não havia apenas conhecimento, mas graça do céu sobre a vida de Estevão. É muito bom nós termos conhecimento, mas é essencial na nossa vida termos a graça do céu derramada sobre nós continuamente. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia diz que uma perseguição começou em Jerusalém, e entre eles estava uma figura que passaria a ser um grande referencial, uma figura ilustre do cristianismo, Saulo de Tarso. E quando a perseguição começou, Estevão foi apedrejado fora de Jerusalém. Então os discípulos, eles começaram a se espalhar pelas regiões circunvizinhas. Os apóstolos permaneciam em Jerusalém, pois eles tinham o objetivo de permanecer ali para dar estrutura à igreja. A liderança precisava dar estrutura administrativa, corporal à igreja. Mas os demais precisavam sair pelos quatro cantos para anunciar o Evangelho de salvação. Aqui começa a obra missionária. Aqui começa o crescimento e a expansão do reino de Deus. Quando então o diácono Filipe, cheio do Espírito Santo, desce para aquela cidade que era conhecida como uma cidade de mestiços, uma cidade que adorava a Deus não lá em Jerusalém, mas no monte. Certa vez Jesus conversa com a mulher e ela pergunta: onde devemos adorar? Porque os judeus não falavam com o samaritano, e ela ficou impressionada de um judeu, Jesus, conversar com uma samaritana. Judeu não conseguia conversar, não conseguia se relacionar, não conseguia desenvolver um diálogo, dado a origem, a mistura que havia entre os povos, entre os assírios e entre os samaritanos. Mas quando o Evangelho de nosso Senhor começa a crescer,
E começa a se propagar as barreiras, a barreira da língua que havia sido quebrada no dia de Pentecoste, agora é possuída pela barreira da cultura, a barreira religiosa. Eles que adoravam a outros deuses e que eram misturados, agora estavam recebendo o evangelho de salvação. Louvado seja o nome do Senhor. E este diácono, que não era dos apóstolos, mas era um diácono cheio do Espírito Santo, a Bíblia diz que ele pregou em toda a cidade de Samaria, e toda Samaria foi sacudida pela mensagem de salvação, que muda o mais vil pecador e o coloca entre os príncipes, servos do Deus Altíssimo. Louvado seja o nome do Senhor. Filipe entra em Samaria e começam os desafios. E lá ele encontra um daqueles enganadores. E em todo lugar tem um enganador, que era um líder religioso, que enganava as pessoas com artes mágicas, e há muito tempo vinha enganando, de maneira que o povo tinha ele na mais alta estima. Mas quando o evangelho do Senhor chega no lugar, as enganações caem por terra. O evangelho do Senhor chegou a Samaria naquele dia através deste diácono. Deixa eu lhe dizer uma coisa: Deus não quer usar apenas os pastores como instrumentos de mudança da sociedade. Deus estava usando um diácono. Talvez alguém pensava que somente os apóstolos, aqueles que andaram e foram escolhidos por Jesus, fariam a obra, o crescimento e a expansão da igreja. Mas agora o Senhor está dizendo que na sua igreja tem lugar para os apóstolos, mas também tem lugar para os diáconos cheios do Espírito Santo de Deus. Levante a sua mão, onde estão aqueles que querem ser usados nas mãos do Senhor. Filipe nem esperou ser enviado. Filipe não esperou ser ordenado, porque Jesus já havia dado a ordem. E é interessante, senhores, que o medo ele pode promover em nós duas reações: ou ele nos paralisa, ou ele nos põe para correr. O medo pode nos paralisar e nos impedir de fazer a obra de Deus, ou ele pode nos estimular a sair das quatro paredes e anunciar com mais ousadia a palavra de salvação. Eu me lembro que ainda por ocasião da primeira pregação do Evangelho depois do Pentecoste, o apóstolo Pedro se levanta, um simples pescador, embora em sua região da Galileia existiam grandes eruditos, duas escolas mais especialmente de eruditos do judaísmo. Pedro, que era filho de um empresário, mas um pescador, um homem simples, um homem de um temperamento forte, um homem predisposto a responder à altura, e muitas das vezes se colocar antes das situações. Ele então se levanta como um pescador simples e começa a falar com língua erudita, e os escribas ficaram impressionados com a forma como Deus estava usando ele. Então, depois de eles serem chicoteados, depois de eles serem agredidos, eles olharam para Pedro e para João e disseram para não mais anunciar o nome do Senhor Jesus. E quando Pedro e João estavam com a igreja contando o que havia acontecido, a oração deles era a seguinte: Senhor, estende as tuas mãos para operar, enquanto o Senhor nos dá ousadia para pregarmos o teu evangelho com mais ousadia. O medo não pode paralisar a igreja de Cristo.
decide aceitar a Jesus como Salvador. E se você for fazer uma análise, você vai perceber que ainda há divergência entre os estudiosos quanto à mudança da vida de Simão, se ele de fato foi convertido, ou se ele estava tão somente acompanhando para aprender. O fato é que no meio da igreja tem todo tipo de gente, mas nós nunca podemos deixar de estender a mão para ajudar, mesmo aqueles que dão trabalho. Eles estavam pregando o Evangelho, a igreja estava crescendo, mas havia um impedimento, porque pelos indícios do que estava acontecendo em Samaria, Samaria podia se tornar um grande centro missionário. Foi a primeira cidade mestiça a receber o Evangelho de salvação, porque os apóstolos, mesmo tendo recebido poder e autoridade, ainda não conseguiam abrir a mente e o coração para entender que o Evangelho, as boas novas, não eram apenas para os judeus. Então foi necessário que Filipe o diácono pregasse aos mestiços e assim lançasse as bases para que Pedro pudesse alcançar os gentios. E aquela igreja poderia ter sido um grande centro missionário, mas havia um problema. Alguém me perguntou esses dias: pastor, qual é o grande problema? Qual é a grande necessidade da igreja nos nossos dias? É fazer lições? É amar? É estudar mais? É ler mais? Eu disse: nós estamos cheios de grandes teólogos. O nosso problema não é estudar mais. Nós estamos cheios de homens caridosos, piedosos. Nós agora temos institutos de recuperação de dependentes químicos, de novos convertidos. O nosso problema não é falta de amor. Nós temos Bíblias de todo tipo de versão. Tem a Bíblia do pregador, tem a Bíblia do homem, tem a Bíblia da mulher, tem a Bíblia de estudo, tem a Bíblia Reforma, tem a Bíblia King James de 1611 com os estudos de rolo. Então tem uma infinidade de recursos para que se aprenda o conteúdo necessário para pregar. Esse não é o nosso problema. Nós temos grandes estudiosos dos originais que entram no campo da lexicografia para estudar os termos originais dos textos sagrados, e quando termina a mensagem já embaralhou a mente de todo mundo, que a gente não consegue compreender o que esses doutores estão pregando. Então qual é o problema? Qual é a necessidade da igreja? Era a mesma necessidade da igreja de Samaria. Eles eram batizados no batismo nas águas, mas faltava-lhes o fogo do Espírito Santo. Porque quando há o fogo do Espírito Santo em nossa vida, não nos falta amor, aleluia. Quando há o fogo do Espírito Santo em nossas vidas, não nos falta cuidado para com o novo convertido. Quando há o fogo do Espírito em nossas vidas, ninguém consegue ficar dentro da igreja. Quer sair pela rua pregando o Evangelho, quer anunciar no jornal, quer anunciar nas ruas. Quando há o fogo do Espírito, a igreja cresce naturalmente. Levante a sua mão, você que tem fogo. Levante a sua mão, você que tem fogo. E por alguns minutos adore o Deus que lhe deu fogo. Adore o Deus, adore o Deus. Adore a Jesus, adore a Jesus. A igreja estava de joelhos orando, adorando, e o fogo do céu desceu. Adore a Jesus, adore a Jesus. Exalte a Jesus. Os discípulos, escute isso, é para a igreja. Os apóstolos, a liderança da igreja, as colunas da igreja em Jerusalém, ficaram sabendo o que Deus estava fazendo em Samaria, e enviaram os dois apóstolos mais proeminentes, Pedro e João. E quando Pedro e João chegaram em Samaria, eles perguntaram: vocês já receberam fogo? Eu estou parafraseando. Estou falando para pentecostais aqui, amém?
batismo do Espírito Santo? Os discípulos olharam e disseram: não, nós somos batizados no batismo de João. Então vem cá. Vocês estão orando e jejuando? E a cronologia bíblica deixa espaço para que nós possamos compreender a partir da revelação divina o momento em que Pedro e João chegam no meio do povo de Deus e em uma reunião de oração, uma reunião com jejum, regado às lágrimas. Então a Bíblia diz que Pedro e João impuseram as mãos. Eles compartilharam daquilo que tinha na vida deles. Os senhores estão me entendendo? Diga amém. Eles estavam compartilhando do que tinha na vida deles. Não se dá o que não se tem. Se a liderança da igreja tem fogo, os liderados recebem fogo. Se a liderança da igreja tem poder, a igreja recebe poder. Se a liderança da igreja vai para a rua, a igreja vai para a rua. Se a liderança da igreja gosta de vigília, a igreja gosta de vigília. Se eu fosse você, eu começava a dar glória, para que lá embaixo o povo de Deus saiba que há fogo de Deus na sua vida. Eles impuseram as mãos. Judeu colocando a mão sobre o mestiço. Barreira cultural. Aleluia. Quem está preocupado com as almas está pouco preocupado com o costume, porque sabe que quando Jesus entra, o costume é transformado. Quem está preocupado com as vidas está pouco preocupado com o que vão dizer no horário do culto. Quem está preocupado com as almas não se preocupa na gravata do paletó. O importante é pregar o evangelho. A igreja do Senhor, ela precisa do combustível. Levante a sua mão e mande um pouquinho deste combustível para quem está do seu lado. Diga para ele: vamos começar. Vamos começar a dar glória a Deus e aleluia no idioma do céu. Fala em novas línguas no idioma do céu. Ele disse que quando eles se impuseram as mãos, o fogo desceu. Não sei você, mas eu estou muito preocupado, porque eu quero fogo de Deus. Porque eu sei que se tiver fogo de Deus, não vai faltar jovem missionário. Se tiver fogo de Deus, nós não vamos mais perder os nossos jovens do campo acadêmico. Nós não vamos ver essa juventude entrar na universidade e ser envolvida pelo marxismo, pelo relativismo moral, pelo secularismo que já dominou as universidades. Pelo contrário, nós vamos ter jovens cheios do Espírito Santo, que vai chegar lá na sala, estendendo a mão e dizendo: eu cumprimento a todos com a paz do Senhor. Eu vou ver jovens no pátio das universidades com
de tirar um pouquinho do que tinha, os R$200 para mandarem eles para este treinamento. Quem sabe aquela mãe ficou chorando em casa, dizendo: meu Deus, é um pouquinho que tem, mas muda a vida do meu filho. Traz ele diferente, traz ele marcado, traz ele revestido de poder. Receba poder, receba poder, receba poder, receba poder. A Bíblia diz que foi pela imposição das mãos. A igreja estava orando. Vocês estão há 15 dias orando, Jesus, pregando o Evangelho. Receba o que Deus tem para você. Que a barreira do medo caia por terra e que a língua do idioma do céu destrave na sua vida agora. Agora, 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 agora. Receba o idioma do céu. 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 Deixa fluir. Abre os teus lábios para adorar a Deus e receba o idioma do céu. Deus conhece o teu coração. Segure só um pouquinho. Eu já volto. Aleluia. Fique na dimensão do Espírito. Fique sujeito ao Espírito de Deus. Deixa o Espírito de Deus ministrar no teu coração. Deixa o Espírito e a versa mal, Deus que passeia no meio da igreja. Deixa Ele visitar a tua vida e permanecer dentro dela com o poder de Deus. Então, depois de Filipe ter aberto uma grande igreja em uma grande cidade, e ele estar ali, praticamente como bispo daquela grande igreja. Então, a igreja discipulada, preparada, uma igreja ensinada, doutrinada, orientada no poder do Espírito. Aí de repente, no dia em que ele está ali se arrumando para ir para o culto, com a gravata, o paletó da sua época, então o anjo aparece para ele e diz assim: deixa a igreja, deixa essas 4 paredes, deixa essa multidão, deixa aí os meios de transporte, deixa aí o desenvolvimento dessa cidade, a riqueza, a prosperidade dessa cidade, e vai para o caminho deserto de casa. Eu não estou vendo Jesus dizer para ele que havia alguém para ele evangelizar. Eu não estou vendo Jesus dizer para ele que tem uma grande cidade para ele ganhar uma grande igreja para ele pastorear. Eu estou vendo Deus dizer para ele: vai para um lugar deserto. Deserto. Mas a voz que clamava no deserto